Furacão Catarina completa 20 anos hoje. Camila, como meteorologista, sabe bem das mudanças, né, que a gente passou no estado e também no continente como um todo, América do Sul, né, Camila, Sim. depois que isso aconteceu. Hoje nós temos um dia que ele é importante de ser marcado porque ele redefiniu também a nossa forma de encarar a meteorologia como um espaço para salvar vidas. Porque Santa Catarina hoje é um estado de referência, a gente inclusive às vezes aqui no bastidor comenta, nossa, viu aquela chuva no Rio de Janeiro, Espírito Santo, muitas mortes ainda são causadas em outros estados e felizmente a gente, apesar de ser tão suscetível a desastres meteorológicos, hoje somos referência nessa prevenção à vida. E é justamente isso que a gente tira esse momento para falar um pouco do trabalho dos profissionais que estão ativamente atuando de uma outra forma na prevenção à vida. Inclusive, hoje a gente começa relembrando um pouquinho de como foi para quem estava fazendo esse monitoramento e para os profissionais que tiveram a oportunidade de ver esse fenômeno único acontecendo e tiveram que agir muitas vezes no susto diante disso. Vamos dar uma espiadinha no bate-papo que a gente teve com a Laura, um trechinho. Apesar de termos assim uma tecnologia bem diferente há 20 anos atrás, mesmo assim com uma quantidade menor de recursos e até não tínhamos a facilidade que tem hoje para a divulgação das informações, mesmo assim os meteorologistas da EPAGRE-CIRAM fizeram um trabalho brilhante, com reconhecimento internacional, recebendo inclusive um prêmio da Sociedade Brasileira de Meteorologia, porque na época fizeram o monitoramento, a previsão do fenômeno e uma divulgação imensa das informações. Inclusive o nome Catarina foi dado pelos meteorologistas da EPAGRE-CIRAM. Na época, esse setor de meteorologia era um embrião, poucos estados do Brasil já tinham esse tipo de monitoramento. Santa Catarina foi pioneira e novamente segue sendo. É bom lembrar que a chance de um furacão como esse voltar a acontecer por aqui é baixíssima, mas não é impossível. Esse evento é extremamente raro, ele pode acontecer em média assim, de 2 a 3 décadas. Mas para a gente saber se a gente está em risco ou não, é preciso monitoramento e muita seriedade nesse trabalho e principalmente uma atuação conjunta dos órgãos governamentais. Hoje, Santa Catarina é referência no Mercosul nesse quesito. Nós já recebemos visitas de países como Uruguai, Argentina, Chile, que sofre muito com terremotos, para ver como funciona o nosso monitoramento hoje. E é justamente toda essa estrutura que a Daniela Secon está prontinha para mostrar para a gente. Bom dia, Dani. Chega a ser impressionante, né? A quantidade de telas e de profissionais que tem aí atuando. Exatamente, Camila. Bom dia para você. De novo, bom dia para quem está em casa. Pois é, aqui na Defesa Civil de Santa Catarina, como a gente vem comentando, é um modelo muito respeitável, né? Brasil afora. A gente é referência, recebe muitas visitas e faz esse monitoramento frequente aqui para garantir essa previsibilidade, poder se preparar. A gente teve várias chuvas no ano passado que com certeza a gente conseguiu diminuir as fatalidades e também estragos por conta dessa preparação que vem antes, né, aqui na Defesa Civil, e é justamente sobre isso que a gente fala já já aqui com o pessoal que trabalha aqui dentro. Só relembrando antes alguns dados desse furacão, né, 27 de março de 2004, 11 mortos, muita destruição, principalmente na parte sul de Santa Catarina, litoral norte gaúcho, esse que foi o primeiro e único furacão do Atlântico Sul, né? A gente teve aí 14 municípios decretando estado de calamidade pública, 7 em situação de emergência, quase 33.200 desabrigados e desalojados, 78 pessoas feridas, prejuízos na casa dos 850 milhões de reais e mais de 1 milhão de catarinenses afetados diretamente. Comigo está aqui Coronel César, que é diretor em gestão de educação da Defesa Civil e que estava presente na época como bombeiro, né, Coronel? Antes de falar sobre essas mudanças, gostaria que você trouxesse um breve relato de como é que foi esse momento, como é que era 20 anos atrás enfrentar o primeiro e único furacão do Atlântico Sul. Bom dia. Bom dia. As informações eram muito escassas, até mesmo para a instituição que responde, né? Além disso, no momento, né, do vento, na primeira fase do vento, era praticamente difícil das equipes chegar até os locais onde se tinha as informações, né, de intensidade. Ou seja, muitas árvores caídas, muitas telhas arrancadas, né, na primeira etapa. E nós vamos aí das 17h45 até por volta da madrugada, né? E depois sim, o impacto foi bastante diferente já a partir das
2h40, 2h50 aproximadamente, aí os ventos sim chegaram em rajadas que superaram os 180 quilômetros. Na época nós recebemos a orientação de deslocamento, né, com os meios necessários, né, no primeiro momento para Tubarão, que estava fora da mancha, né? Até porque a mancha de impacto com intensidade de vento, ela chegava até praticamente o município de Jaguaruna, naquelas imediações. O impacto mesmo aconteceu no município de Barra do Sul, né? E também, né, no município de Torres, Passo de Torres, que até hoje nós percorremos a região, identificamos muitas edificações, principalmente industriais, destelhadas, né? Então ainda essa cura dessa ferida não foi tanto. Bom, a partir daí a gente foi movimentado então para Criciúma, onde também foi impactado, né, e os ventos eram bastante intensos, com menor intensidade, né, e as operações do bombeiro na época se restringiam, né, a apoio, né, principalmente, né, com telhados, corte de árvore, apoio a Celesc, né, enfim, uma série de operações que são bem características nessa condição de vento. A gente, 2 décadas atrás, tinha um cenário completamente diferente, até mesmo com relação à internet, a monitoramento de satélite. Hoje comentávamos há pouco sobre a quantidade de telas aqui, de profissionais atuando. Por que hoje Santa Catarina é referência e como é que a gente lidaria num possível novo acontecimento como esse? Bom, assim, a Defesa Civil, ela mudou por conta de diversos estudos que foram feitos a partir aí do Catarina, né? Depois nós tivemos o grande desastre de 2008, depois 2010, 2011, uma sequência de eventos, e esse documento mostrou de que o governo precisava tomar uma decisão muito drástica, né? E transformar não só numa secretaria, mas da dotação orçamentária e financeira, mas não restringia isso. Ele dizia que era necessário, além do modelo que era praticado com excelência pela EPAGRE, né, também tivesse um sistema de monitoramento, alerta, com muita propriedade. Então, foi investido muito em radares, em estruturas humanas, com meteorologistas, 24 horas, né? Acesso ao satélite GOES, né? Modelagem, e uma infraestrutura muito grande, né? E aí não ficou só nisso, né? Hoje nós temos uma estrutura de hidrologia que trabalha integrada aqui nesse andar, nós temos a estrutura de hidrologia também, que trabalha com modelagens, né? De cartografia. Então, assim, o segundo andar da Defesa Civil, ele trabalha aí dentro de um contexto maior na gestão de risco, desastres, né? E com o próprio conhecimento do secretário, né? De uma estrutura que tem que dar respostas catarinenses, né? E fornecer informações. E você falou muito bem, acaba sendo uma grande referência para o Brasil, não só no modelo de meteorologia, hidrologia, mas também de gestão de risco e gestão de desastres. Obrigada, Coronel, pelas suas informações e depoimentos. Eu vou chamar aqui o Felipe, que é meteorologista-chefe aqui da Defesa Civil também. Felipe, se puder vir para esse ladinho aqui, só para a gente conversar um pouco, porque falamos sobre monitoramento. Queria te perguntar, é possível que a gente veja isso acontecer de novo? Como é que vocês monitoram, de fato, para dar essa resposta antes, né? Bom dia a todos. Um exemplo foi as chuvas que a gente teve no ano passado. A Defesa Civil, no pré-impacto das chuvas ali, principalmente na região do Vale do Itajaí, passou por todo um momento de preparação de todas as forças de segurança do Estado. Num evento como um possível próximo Catarina, hoje a Defesa Civil possui uma cultura de preparação, então nós temos ferramentas disponíveis, nós temos recursos humanos disponíveis com meteorologistas especializados na área de Defesa Civil para poder auxiliar toda essa tomada de decisão dos gestores públicos, para poder fazer toda a preparação tanto da população quanto dos órgãos públicos do nosso estado. Então, independente do evento extremo, seja ele furacão, seja um evento de seca extrema, um evento de estiagem, seja um evento de chuva volumosa, nós temos uma equipe aqui 24 horas por dia dando suporte para o governo de Santa Catarina para questões climáticas. Rapidamente, antes da gente encerrar, a Camila comentava um pouco sobre ser um evento muito raro, né? O primeiro furacão do Atlântico Sul, o único também. A gente chegou já em algum momento a estar próximo de um novo evento assim? Tem possibilidade? Como é que funciona? Mesmo no mês passado, nós tivemos, em conjunto com a EPAGRE, nós fizemos um monitoramento de um ciclone atípico que se formou na costa do sudeste do Brasil. Esse ciclone, ele se desenvolveu e se intensificou em direção ao sul. Ele passou bem afastado da nossa costa aqui de Santa Catarina, mas ele estava, sim, a caminho de se desenvolver em direção a um ciclone tropical. Ele chegou a se transformar numa categoria de tempestade tropical, que é um estágio antes da formação do furacão.
Acontece que o deslocamento desse sistema ele não aconteceu próximo da nossa costa, então por isso que a gente não sentiu o impacto com relação nem tanto ao mar e nem tanto ao vento, mas de qualquer forma a gente acompanha. Hoje existe um amadurecimento muito grande por parte da Defesa Civil e da EPAGRE. Sempre que a gente tem algum evento atípico acontecendo, são emitidas notas em conjunto para que a gente tenha uma única fala para disponibilizar para a população. Obrigada, Felipe, também pelas informações. Está aí um relato de quem esteve presente, quem viveu esse furacão atuando nas forças de segurança também e de quem monitora para que a gente possa se preparar melhor para possíveis próximos acontecimentos como esse que a gente nunca pode descartar, mas claro, sempre torcemos para que, assim como aconteceu no mês passado, passe bem longe aqui de Santa Catarina. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Dani. Eu sempre gosto de dizer, principalmente como uma pessoa que acabei me dedicando a estudar esses fenômenos, que a gente prefere alertar, prevenir, mas esse é o único momento em que a gente espera que todos os nossos dados não se confirmem. É realmente um momento muito bom da gente perceber o quanto a gente aprendeu, né? E agora vai ser mais do que necessário termos esse monitoramento com todas as mudanças climáticas que já são inegáveis e que devem mudar em muito o nosso padrão de comportamento. Ainda bem que temos mais pessoas sempre se dedicando a essa área. Parabéns ao trabalho de vocês, que ajuda a salvar vidas, inclusive.